Irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. Nós vamos começar, então, a exposição de Ruth, capítulo 2, versículos do 1 ao 7, falando sobre a providência de Deus e a responsabilidade humana. É um tema bem complexo, às vezes, de compreender, mas nem tudo é para que a gente possa ter uma compreensão exata das coisas mais profundas de Deus, né? Mas é para que a gente entenda que Deus tem o controle e que Deus guia a nossa história e que Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, boa noite a todos que estão presentes, graça e paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia lá em Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Ruth é depois de Juízes, antes de 1 Samuel, ou depois de Juízes, do livro de Juízes. Ruth, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor a nós. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas. Após os segadores, assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Amém, irmãos? Então essa é a leitura do nosso texto dessa noite, da nossa meditação. Convido você a baixar sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor e buscar da parte de Deus a sua iluminação, a sua orientação, para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Então oremos. Querido Deus Todo-Poderoso, Pai, te damos graças por todas as coisas, te bendizemos, Senhor, pelo teu maravilhoso cuidado sobre as nossas vidas. Ó Deus, esse livro tem uma mensagem que é muito importante, que é mostrar, ó Deus, a tua soberania, mas também, ó Deus, mostrar o Deus que é soberano, que é gracioso, que é misericordioso, que cura as nossas feridas, ó Deus, que apesar de que permita que nós caiamos, ó Pai, em certos erros, mas é o Senhor quem nos traz de volta para os teus braços, e quem cuida da nossa vida, e quem trata as nossas feridas, ó Deus, quando nós chegamos, ó Pai, quando nós chegamos abatidos com aquilo que tem acontecido na nossa vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é fiel, ó Pai, às tuas promessas, e a tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixará de fazer o bem. A tua palavra, Deus, diz que o Senhor tem uma aliança com o teu povo, firmada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Uma aliança que é eterna, na qual o Senhor nunca deixará de nos fazer o bem, e que o Senhor colocaria o teu temor, ó Deus, em nossos corações. A tua lei, ó Deus, seria escrita nas tábuas do nosso coração. E, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo isso e queremos te pedir que nessa noite, ó Deus, de acordo com tudo aquilo que nós iremos estudar, aprender nessa hora, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, ó Deus, que o Senhor nos leve a compreender aquilo que esse texto tem a dizer de tão profundo para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós rogamos tudo isso e pedimos que o Senhor haja com graça, não só conosco, mas para com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus e nossas famílias. Ó Deus, nesse tempo difícil, em que muitas vezes, ó Pai, muitos de nós nos perguntamos se o Senhor ainda está no controle da história, se o Senhor tem o controle de todas as coisas, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor revele para nós a tua grande sabedoria, a tua vontade, ó Pai, no meio dos nossos sofrimentos, para que nós venhamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor santifique os nossos corações. E ainda mais, rogamos a Ti por misericórdia, porque
Nesse dia, ó Deus, nesse dia nós pecamos, quebramos a lei do Senhor. E nesse exato momento, confessamos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós vimos, que nós sentimos, que o nosso coração desejou, ó Deus, e não te agradou. Nós te pedimos perdão, porque tudo isso, ó Deus, faz com que o teu Espírito se sinta triste. E nós, ó Pai, não podemos viver entristecer o teu Espírito Santo, ou apagá-lo em nossa vida. Mas, ó Deus, tem misericórdia de nós. E segundo a multidão, ó Deus, das tuas misericórdias, apaga as nossas transgressões. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que o Senhor nos conduza na mensagem dessa noite. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Para a honra e glória do Senhor é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, no capítulo 2 de Ruth, ela agora vai nos ensinar sobre a soberania de Deus. O Deus que conduz todas as coisas por meio da sua providência. E o capítulo 2 de Ruth não só tem a intenção de nos ensinar sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus, que governa todas as coisas, mas também tem a intenção de ensinar sobre a nossa responsabilidade nesse mundo. Como é que Deus governa todas as coisas e o ser humano, ainda assim, ele é responsável pelos seus atos, pelas suas decisões? Então, a doutrina da providência nos ensina que Deus tem o domínio de tudo, que Deus governa todas as coisas, que não há nada que se passe no mundo que não esteja sob o governo de Deus, a sabedoria de Deus, a providência divina. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. A gente muitas vezes não entende isso, como que Deus está guiando o curso da história, inclusive da nossa história, né? E mesmo assim, Deus ele não é aquele que comete os nossos pecados ou nos leva a pecar, porque Deus ele odeia o pecado e ele fica irado com isso, né? Mas, por mais que isso seja confuso para nós, Deus, na sua sabedoria, no seu sábio e muito santo conselho, Deus conduz todas as coisas de uma forma que nem Deus é pecador, nem a nossa vontade, como é que eu posso dizer, nem a nossa vontade ela é guiada por Deus no sentido que Deus nos leva a pecar, né? Com relação a isso, quando a gente lê o texto do Salmo 139, Davi vai dizer, contando tudo aquilo sobre, ele está falando sobre a onisciência, a onipotência, né? Sobre a grandeza de Deus, e aqui no Salmo 139, versículo 16, o salmista diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, há muitos textos na palavra de Deus que falam sobre a providência de Deus guiando todas as coisas, como Deus sendo o arquiteto de toda a história humana, mas ele não é pecador. Por isso, Jeremias, no capítulo 10, Jeremias 10, 23, vai dizer assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Eu sei, Deus, que não cabe a nós determinar o nosso caminho, nem a direção dos nossos passos. Tudo está de acordo com a tua direção. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Agora, o que é mais estranho para nós é porque no meio disso tudo, Deus não é pecador, Deus não nos leva a pecar ou a ficar, Deus não nos tenta, como diz Tiago, porque Deus não pode também ser tentado, né? Então, aqui nós aprendemos no capítulo 2 de Ruth que Deus ele é soberano, que ele tem o domínio, o controle da história. O Senhor é justo, santo, amável, mas também Deus faz com que tudo cumpra os seus planos, os seus propósitos. Por isso ele diz em Isaías 45, versículos 5 a 7, ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente,
que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 46, versículo 9 e 10 também diz: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Foi Jó também quem disse, irmãos, que bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. No livro de Ruth nós aprendemos sobre essas coisas. Como que Elimeleque saiu da sua terra, Belém de Judá, foi para a terra de Moabe. Aquilo não era a vontade, no sentido, a vontade escrita de Deus para a vida dele, né? A gente chama de vontade decretiva e outro tipo de vontade, né? Vontade revelada e vontade secreta de Deus. Da parte é confuso às vezes até falar nessa linguagem, né? E eu não vou usar muito isso porque fica confuso para os irmãos, mas na palavra de Deus nos revela muitas coisas que não é da sua vontade, do seu agrado. E mesmo assim, Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, muitas coisas que Deus ordenou, que Deus determinou, são coisas que são contrárias também, no certo sentido, à vontade revelada de Deus. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, quando mataram Jesus, era da vontade de Deus o sentido, Deus ordena que as pessoas saiam destruindo umas às outras? A resposta da Escritura é não, porque o próprio mandamento diz: não matarás. Mas Deus ordenou que essas coisas acontecessem para que elas cumprissem os seus propósitos. Então, olhando aqui para a história de Ruth, Elimeleque, ele saiu da sua terra e foi morar numa terra de povos inimigos de Deus. E como é que a gente compreende isso, que no meio disso tudo, Elimeleque é responsável pelos seus atos, Noemi é responsável pelos seus atos, mas Deus está guiando toda a história daquela família. Inclusive, agora Deus está inserindo uma pessoa na história que é Ruth. Como que a gente compreende isso, né, irmãos? Então, Deus conduz toda a história do ser humano para um fim glorioso, ao qual a gente não compreende agora, mas a mão dele está guiando todas as coisas. Isso é como no caso do servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac, Rebeca, né? E o texto diz que, quanto a mim, o servo de Abraão diz assim: quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Mas, observe o que está acontecendo aqui. O texto está dizendo que aquele homem ele estava a caminho da casa dos parentes de Abraão, mas o texto diz que foi Deus quem guiou aquele homem, né? Então, Deus também guia a nossa história, Deus também guia os nossos passos. Deus tem o controle sobre a nossa vida, embora que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos. Então, observe que aqui na história de Elimeleque, no livro de Ruth, de toda aquela família, por mais que Deus seja soberano, Deus não anulou a responsabilidade de Elimeleque, a responsabilidade de Noemi, de seus filhos, diante da decisão que eles tomaram, né? Isso é confuso, irmãos, mas tudo isso está na palavra de Deus. Então, nós entramos no texto aí de Ruth, capítulo 2, e o versículo 1 e 2 diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da terra, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. E lá foi Ruth, em busca daquelas espigas. O capítulo 2 começa com uma declaração de Noemi, a esposa do falecido Elimeleque, dizendo a Ruth que ela tinha um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, e esse homem se chamava Boaz. Esse Boaz, irmãos, esse
prefácio aqui indica que Deus está querendo mostrar para nós que Ele irá fazer algo agora diferente na vida de Ruth, e isso também afetaria a vida de Noemi. Porque Boaz é citado aqui como que uma chamada introdutória de Deus, para que a gente entenda que Deus está dizendo assim: eu guiarei a história de Ruth e Noemi para o cumprimento dos meus propósitos. Então, no versículo 2, nós aprendemos que Deus tem algo diferente agora a fazer na história de Ruth, na história de Noemi, na história dessa família, né? Aqui, nós vimos que Ruth solicita a Noemi para que ela vá ao campo. Era o tempo da colheita, e as pessoas estavam indo trabalhar no campo para fazer ali as suas coletas, né, de cereal e tudo mais. E a Bíblia diz que Ruth pede permissão a Noemi para ir até o campo e trabalhar ali naquele campo, né? No passado tinha essa questão de que as noras elas eram submissas às suas sogras, né? Então, por isso que Ruth está pedindo aqui permissão à sua nora. Irmãos, nós terminamos o capítulo 1 de Ruth com Noemi amargurada, triste, dizendo que Deus tinha pesado a sua mão sobre a vida dela. Embora ela estivesse em Belém, na casa do pão, naquele lugar onde são deixados os fardos, né, onde Deus cura as feridas do seu povo, embora ela estivesse ali com o seu povo, embora Noemi estivesse na sua casa, e apesar da dor de ter perdido seu marido e seus 2 filhos, observe que, apesar de ela estar já no seu lugar, na sua terra natal, ela continua com o coração amargurado, com o coração cheio de rancor, com ira, com depressão. E enquanto ela está assim, Ruth olha para ela e diz: olha, as pessoas estão indo ao campo fazer colheitas e eu quero ir também. Você me permite ir? E Noemi disse: vai, minha filha. E Ruth foi. Agora é interessante, meus irmãos, porque a decisão de Ruth de sair de casa, essa decisão nos ensina que, nós veremos aqui 3 pontos, a decisão dela ensina que, numa hora ou outra, nós precisamos sair da nossa tristeza e fazer alguma coisa, né? Então, ela sai de casa em busca de um sustento, e isso tem algumas coisas a nos ensinar. Por exemplo, Ruth nos ensina com a sua decisão que ficar se lamentando pelas tragédias, enquanto que as coisas vão caminhando, mas ficar se lamentando pelas tragédias não fará com que a vida nos conceda o sustento para sobreviver. Segundo, Ruth nos ensina que é preciso levantar a cabeça e seguir a vida adiante. Porque não tem como a gente fazer de conta do que realmente aconteceu. Ruth estava pensando assim: não tem como a gente esquecer o passado, porque ele nunca vai sair da nossa mente, tudo que nós passamos, mas nós não podemos ficar aqui. Não dá para viver de tristeza a vida toda, como se não pudéssemos olhar firmemente para Deus e confiar que Ele nos sustentará até em nossa pouca força. Então, Ruth estava pensando assim: nós precisamos levantar a cabeça, nós precisamos ir adiante e não ficar aqui, sabe, se lamentando. Nós precisamos buscar algo que venha nos dar um sustento, porque senão, se nós ficarmos olhando para as nossas lágrimas, para tudo aquilo que nós estamos passando, então, o que nós vamos colher? Nós vamos colher outra tragédia. Por último, Ruth nos ensina que essa decisão de Ruth nos ensina que nós não podemos viver prostrados diante das tragédias que vêm até a nossa vida, durante a nossa caminhada. Meus irmãos, a frustração, a amargura, a dor, a melancolia, ou seja, a depressão, tudo isso pode se tornar um ídolo, e nós podemos cultivar esse ídolo em nosso coração, como alguém que planta ali uma semente, todos os dias vai ali regar o solo onde ela plantou aquela semente, esperando nascer ali uma plantinha. Então, se nós tratarmos as coisas difíceis da nossa vida nesse sentido, nós ficaremos prostrados diante
das tribulações e nós vamos tratar as tribulações como um Deus para nós. Muitas vezes até como um motivo para viver, quando na verdade isso não deve ser um motivo para a gente continuar vivendo. Então tem pessoas que vivem assim prostradas, pensando que na vida não existe, não tem mais jeito para nada, né? Porque a vida agora é só isso, é só tristeza, pranto, dor, luto, melancolia, né? Então nós não podemos viver assim. Outras pessoas veem as coisas diferentes e as pessoas que veem essas coisas assim diferentes, elas decidem que a vida é até boa, mas o problema em si não é a vida, o problema é o que está trazendo um peso à vida. E pessoas assim decidem que para que o peso que está sobre elas possa ser tirado, elas decidem então resolver o seu problema tirando a sua própria vida, ou seja, se suicidando, né? Muita gente diz assim, a vida em si ela é até boa, mas o problema em si não é a vida que é um dom de Deus, é a maneira como eu trato a minha vida, é a maneira como as pessoas tratam a vida. Então muitas pessoas, devido a pensarem assim, elas querem cometer suicídio ou elas cometem suicídio, né? Então Ruth está nos ensinando que é preciso pedir força a Deus, levantar a cabeça e seguir adiante. Não podemos ficar prostrados diante das coisas que vêm até a nossa vida. Ela está dizendo para a tristeza que aquilo não pode se tornar a razão da sua existência. Então ela foi em busca de um trabalho porque ela entendeu que há muito mais a se viver do que ficar prostrado diante das dores que tanto ela quanto sua sogra Noemi estava pensando. Então, meus irmãos, Ruth pensou mais ou menos assim, eu não posso viver aqui contemplando a dor enquanto sucumbimos. Preciso ir em busca de algo que nos traga sustento e nos ajude a sobreviver. Mesmo que minhas forças sejam poucas, eu não posso ficar aqui prostrado diante de tudo isso que temos passado. Observe, Deus está conduzindo a história de Ruth. Mas o próprio Deus não anulou a responsabilidade dela diante daquela situação em que ela e sua sogra Noemi se encontravam. Então, elas estavam ali e elas podiam fazer alguma coisa, e caso elas não fizessem nada, ficassem ali prostradas dentro daquela situação, observe que Deus é soberano, mas Deus também leva em consideração a nossa responsabilidade. Então, muitas vezes nós podemos pensar que Deus está conduzindo tudo, e eu vou ficar aqui parado no meu canto, eu não vou fazer nada, porque Deus é o dono da história. Quando, na verdade, irmãos, apesar de Deus ser o dono da história, nós também somos responsáveis por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer. Portanto, Ruth estava dizendo assim, não adianta ficar aqui sob a tristeza, eu preciso fazer alguma coisa para tirar a gente dessa miséria em que a gente está vivendo. Agora no versículo 3 diz que ela se foi, Ruth se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Apanhava aqui não é que ela foi apanhado no sentido de ter levado uma surra, né? Ela estava fazendo as colheitas ali, ajudando os segadores. Os irmãos, a palavra de Deus diz aqui agora que Ruth foi apanhar espigas no campo. É importante a gente salientar que Ruth era uma estrangeira, não era do povo de Deus, não era uma judia. Mas havia uma lei na palavra de Deus, né, para o seu povo, que dizia assim, está lá em Deuteronômio 24, versículo 19 a 21. E os irmãos quiserem conferir também Levítico 19, 9 e 10, e Levítico 23, versículo 22, né? Ambos os textos vão explicar a mesma coisa, mas Deuteronômio 24, 19 e 21 diz assim, quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-los. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos,
Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que fostes escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então aqui está uma lei muito bonita da parte de Deus, de mostrar misericórdia para com os estrangeiros, para com os órfãos, para com as viúvas, né? No caso de Ruth aqui, a Ruth foi em busca de um trabalho e ela chegou a um campo onde as pessoas estavam fazendo colheitas e ela pediu permissão para colher também. E sabendo aquele homem carregado daquele campo, que ela era uma estrangeira, né? Ruth já estava bem conhecida ali por causa do seu ato para com Noemi. Ela já era bem conhecida na terra de Belém de Judá. E aquele homem disse, vai, você pode colher aí o tanto que você precisar. Aí ela foi, colheu, e é interessante que ela colheu assim, muito mais do que outros, né? É incrível isso, irmãos, essa coisa da lei de Deus, porque a lei de Deus está nos ensinando aqui sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus para com aqueles que não fazem parte do povo de Deus, né? Então essa era uma forma didática de Deus dizer assim, vocês também foram estrangeiros e foram escravos na terra do Egito. Portanto, vocês devem tratar os estrangeiros com dignidade também. Nenhuma outra nação fazia isso que Deus faz. Tem um detalhe na lei de Deus também com relação aos escravos, que nenhuma nação fazia aquilo que a lei de Deus fazia, que era tratar os escravos com dignidade, que era tratá-los. Às vezes a gente pensa que o sentido da escravidão no passado era como hoje em dia, né? Mas quando a gente olha ali o povo de Deus, embora tivesse escravos, na lei do Senhor dizia que o escravo tinha direitos que eram, de certa forma, irmãos, muito bons para a vida deles, né? Então aqui nós vemos Ruth, uma estrangeira, sendo abençoada por Deus e a lei de Deus se cumprindo na vida dela, porque ela era uma estrangeira, ela era da cidade de Moabe, da terra de Moabe, né? Continuando aí no versículo 3, na parte B, o texto vai dizer assim, Ruth capítulo 2, versículo 3, diz que ela chegou ao campo, apanhava após os segadores, mas agora diz que por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Aí vem uma pergunta que é importante, como assim por casualidade, ou seja, por acaso? Como que ela entrou por acaso no campo de Boaz? Deus não está guiando a história de Ruth? Como que ela foi parar por acaso nos campos de Boaz, né? A verdade, meus irmãos, é que Deus trabalha em aquilo que nós chamamos de casualidade ou acaso, né? Sendo que tudo isso, na verdade, é a providência de Deus guiando toda a história para um fim específico, né? Então, nossa confissão de fé de Westminster tem uma resposta com relação a isso que é bem interessante. No capítulo 3, na primeira sessão, diz assim, sobre os eternos decretos de Deus. Diz, desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. O que a nossa confissão de Westminster está ensinando é que todas as coisas elas foram determinadas por Deus. Mas Deus, ele não viola a nossa responsabilidade humana. Deus não é o autor do pecado. Deus não tira a liberdade ou a contingência das causas secundárias que antes foram estabelecidas. Então, por mais que a gente pense que alguma coisa é por acaso, na verdade aquilo é a providência de Deus guiando toda a história do ser humano. O que o autor de Ruth quer nos ensinar aqui, meus irmãos, é o seguinte, que na nossa casualidade, na casualidade humana, reina a providência de Deus que guia e sustenta a história de Ruth, bem como assim a nossa história também. Nós vemos muitas vezes a providência de Deus como acaso ou força do destino, como algumas pessoas
preferem usar esse nome, né? Erroneamente. Porém, quem sustenta a nossa história, a nossa vida, quem tem o governo de todas as coisas e quem tem o controle soberano de todas as coisas é o próprio Deus. Então, o texto fala aqui sobre, por casualidade, entrou Ruth nos campos de Boaz. Na verdade, o texto quer nos ensinar que Deus está guiando a história de Ruth, né? Deus está guiando a história de Ruth. E Deus está levando essa história para um fim glorioso. Aqui não está ensinando que as coisas acontecem por acaso. Essa é uma linguagem, eu posso dizer assim, muito acomodada para nos ensinar que nas nossas casualidades, naquilo que nós achamos que é acaso, na verdade é a providência de Deus guiando toda a história de todo ser humano. Então, você se lembra da história de José do Egito? Para ilustrar isso melhor, quero trazer 2 textos aqui que são importantes. Você lembra da história de José do Egito? José era o filho querido de Jacó, né? E ele foi traído pelos seus irmãos, foi levado para o Egito, foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi levado para o Egito por mercadores midianitas, ismaelitas, midianitas, né? E ali no Egito, Deus usou José de tal forma que José veio a se tornar o governador do Egito. Depois de Faraó, só tinha José como soberano de toda a terra. Mas é incrível, porque José se tornou justamente governador e administrador da terra do Egito, justamente porque ele interpretou 2 sonhos de Faraó. E aqueles sonhos de Faraó significavam que haveria um período de grande bonança sobre a terra do Egito, mas também um período de grande escassez na terra do Egito. E o que é que aconteceu então? O texto vai nos ensinando, Gênesis capítulo, a partir do capítulo 37, vai nos ensinando que todas essas coisas, mas acontece que depois que José ele é governador do Egito, e todas as terras estão passando fome, o povo vai em busca de José porque ele era o administrador de todas as coisas, né? E José mandou construir celeiros para armazenar alimento, né, cereal para o povo. E é interessante porque olha como são as coisas de Deus. Naquele tempo, José sendo governador, os seus irmãos foram em busca dele, lá na terra, foram em busca de alimento lá na terra do Egito, porque já não tinha mais nada, só tinha o Egito. Mas eles não sabiam que José era o governador do Egito, até porque o nome de José já era outro, era Zafinat Paneá, né? Aqui em Gênesis 45, versículo 4 a 8, diz assim: depois de José ter se revelado a seus irmãos, aconteceu uma série de coisas, e José decide se revelar ao seu irmão. O texto diz que José, ele se achega para os seus irmãos, e ele se revela aos seus irmãos. Ele diz: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, não entristeçais, nem fiquem irritados contra vocês mesmos, por haverdes me vendido para aqui. Olha como isso é incrível. Olha o que o texto diz. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, observe o que o texto está dizendo. Assim, não fostes vós ou não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. No capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Agora vem uma pergunta: como que os irmãos de José fizeram tudo aquilo de mal contra ele? E no fim das contas, o José está dizendo assim: foi Deus quem me enviou para cá diante de vocês. Aquilo que vocês fizeram de mal contra mim, na verdade, Deus tornou aquilo em bem, porque aquilo estava nos propósitos de Deus. Então veja a soberania e a agência de Deus
em todas as coisas. Ainda assim, esse texto está querendo nos ensinar que os irmãos de José são culpados e que Deus está guiando essa história. Um outro texto que eu trago aí para os irmãos, nós poderíamos citar muitos textos a respeito desse assunto, porém o nosso tempo é pouco, mas outro texto que vai nos ensinar sobre a providência de Deus e a soberania de Deus em meio à responsabilidade humana é o texto de Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28, que nos diz assim: porque na oração do povo de Deus, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mas como assim, irmãos, que Herodes, Pilatos, os gentios, os judeus, fizeram tudo que Deus predeterminou e eles são culpados pelos seus próprios pecados, né? Como que Deus governa, como que Deus guia todas essas coisas e Deus não é o autor do mal ou aquele que cometeu essas coisas aqui? O que é que a gente vê nesses textos, irmãos? A gente vê nesse texto que o Senhor é soberano sobre tudo aquilo, e aquilo que Ele determinou fazer, Ele fará de acordo com a sua vontade. Então Deus determinou que Herodes, Pilatos, os gentios, os judeus, que traíssem Jesus e jogassem Jesus numa cruz. Nós lemos Isaías 53, Deus fala sobre isso. Nós lemos Isaías capítulo 50, e Deus também fala sobre isso, né? E apesar disso tudo, da soberania de Deus e de Deus estar guiando a história, o texto diz, Isaías 50, versículo 5, o Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isso é o Messias que está sofrendo. Aí nós olhamos para o capítulo 53 de Isaías e nós vemos aqui no versículo 10 que tudo aquilo que o Messias havia de passar. O texto diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso mostra que nós servimos um Deus que tem o controle da história, que sabe o que está fazendo. Por isso, dizia Calvino, que seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará se ele tiver prometido. Corroborando com isso, Jó vai dizer que bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Meus irmãos, há vários casos na Bíblia que nós poderíamos citar aqui, mas eu acredito que esses são suficientes para nos ensinar que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, que Deus guia, que Deus dirige, que Deus, Ele no seu sábio, santo e soberano conselho da sua vontade, Ele governa todas as coisas. E mesmo assim Ele não é um Deus pecador. Mas o texto não para na parte da casualidade de Ruth. Ele diz que Ruth entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Observe como Deus está guiando a história de Ruth. A partir daqui, meus irmãos, nasce uma história muito bonita de amor entre Ruth e Boaz. Boaz, como nós lemos no versículo 1, e agora no versículo 3 também, esse Boaz era da família de Elimeleque, o esposo de Noemi. Talvez ele fosse um primo ou algum parente distante, nós não sabemos ao certo. O que nós sabemos é que ele era parente de Elimeleque. Esse parente de Elimeleque era dono de muitas terras, era um fazendeiro rico, era um homem generoso, mas acima de tudo era um homem temente a Deus, né? E esse homem que é temente a Deus, que é dono daquela terra em que Ruth estava, é esse homem que vai ser o esposo de Ruth. Então, em outra mensagem, nós veremos essa questão do casamento dele com Ruth,
Mas é interessante que Deus está guiando a história de Ruth até Boaz para nos ensinar coisas que são maravilhosas. Porque Boaz vai ser o resgatador da família de Noemi, do nome da família de Noemi. Né? Isso tinha uma importância muito grande para esse tempo, né? De alguém ter a sua descendência prolongada, né? Que não terminasse a sua descendência. Então isso tinha um sentido muito importante, mas nós vamos ver isso só quando a gente estiver expondo o capítulo 3 e o capítulo 4. Então Deus está agindo, levando a história de Ruth adiante, no meio da nossa responsabilidade. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, aquilo que Deus tem decidido para a nossa vida é muito glorioso, e nós precisamos olhar para Deus e dizer assim: Deus, como nós vimos ontem na mensagem, que Lutero disse: Senhor, eu não sei por quais caminhos o Senhor me guia, mas eu conheço bem o Senhor, eu conheço bem o meu guia, e Ele está me levando para um fim glorioso. Eu não sei por quais caminhos Ele está me levando, mas seja lá qual seja o caminho que Ele tem determinado para mim, preparado para mim, eu vou segui-lo de acordo com a sua vontade, porque o seu propósito não poderá ser frustrado. Então, meus irmãos, nós olhamos isso aqui, essa questão toda de acaso, casualidade, mas na verdade Deus está no controle da história de Ruth. Deus está conduzindo a história dela. Deus está conduzindo a nossa história para o cumprimento dos seus propósitos. Isso é difícil de entender, mas observe que em algumas horas da nossa vida a gente compreende isso. Por exemplo, quando a gente passa numa prova e a gente diz assim: obrigado, Senhor, porque eu só consegui porque o Senhor me trouxe até aqui. Quando acontece um livramento na nossa vida, a gente diz assim: Deus me livrou. Deus sabe todas as coisas. Quando acontece uma tragédia na nossa família, ou caso de morte de alguém querido, a primeira coisa que a gente pensa é assim: Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe por quê que essa pessoa tão querida se foi agora. A gente reconhece a soberania de Deus. E entende que tudo está sob as mãos de Deus, que Deus governa tudo. No fim das contas, a gente acaba dizendo assim: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pelas coisas que eu tenho e pelas coisas que eu não tenho, pelo sim e pelo não que o Senhor tem me dado. Né? A gente compreende na prática a providência de Deus, mas às vezes na teoria a gente acaba negando, e isso é muito triste. Então, meus irmãos, por providência de Deus, Ruth saiu da sua casa em busca de sustento e conseguiu um trabalho no campo de Boaz, um parente da família de Noemi. E agora o versículo 4 a 6 vai dizer que que ela estava lá naquele campo e de repente chega Boaz e diz aos seus trabalhadores: o Senhor seja convosco. E eles respondem a Boaz: o Senhor te abençoe. Depois Boaz chega até o encarregado dos servos e pergunta: quem é aquela moça que está ali trabalhando? E o servo diz assim: essa moça aí, ela é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Nós ouvimos muito falar sobre ela aqui. Ela chegou aqui e pediu para trabalhar. Eu disse: olha, vai, você pode trabalhar aí, vai, ajunta, apanha aí o que você pode apanhar, né? E o texto diz que ele disse assim: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las até as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Meus irmãos, aqui nasce uma história de amor à primeira vista, porque Boaz olha para a mulher e seu coração começa a palpitar. Né? É isso que o livro de Ruth está nos ensinando, é uma história de amor. Boaz representando o Cristo, aquele que é o nosso Salvador, nosso resgatador, nosso Goel. E Ruth representando a igreja de Deus, a igreja de judeus e gentios, a igreja que é resgatada por Cristo. Enquanto Ruth está ali trabalhando, continuando aqui o texto, apanhando espigas, Boaz chega, saúda todo mundo e pergunta ao encarregado quem é aquela moça. E a pergunta de Boaz, ela pode significar algumas coisas para nós. O versículo 5 pode indicar duas coisas com relação a essa pergunta. Primeiro, que Boaz se interessou por aquela moça à primeira vista. No Oriente, a moça ela
podia pertencer a um marido, ao pai, ou a um irmão, ou a um mestre, né? Caso ela fosse uma escrava. E talvez Boaz pensou assim, essa mulher é uma escrava, ela já tem marido, ela está sob a tutela do seu pai ou de outra pessoa. E ele fica encantado com aquela mulher e ele quer saber se ela está desimpedida. Ou, segunda coisa, ou ele quis saber isso, ou ele nunca tinha visto aquela mulher em seu campo, por isso achou estranho e quis saber quem era ela. Ao que parece, o texto quer nos ensinar a primeira coisa, que ele se interessou por ela. E as duas respostas são possíveis, óbvio, mas o texto parece nos ensinar que Boaz, à primeira vista, se apaixonou por Ruth, né? Ele não conhecia ela de vista, só tinha ouvido falar, porque a história de Ruth já era bem conhecida entre o povo de Deus. E aí ele ficou encantado com aquela mulher. Na próxima mensagem, amanhã, nós vamos ver mais sobre essa questão aqui, de como Boaz ele se encanta com Ruth e ele trata ela com amor, né? Então, aqui, irmãos, nós vemos Deus agora mudando a história de Ruth, da tragédia para dias melhores, né? A resposta do encarregado dos segadores, com certeza, causou em Boaz mais expectativas e admiração a Ruth, porque ele, além de ouvir falar daquela mulher, ele agora estava vendo aquela mulher. Então, veja bem, é como se passasse no nosso coração assim também. Poxa, eu ouvi falar dessa pessoa, mas agora os meus olhos veem. É quando a gente só ouve falar de Deus, mas pela fé, quando Deus termina de fazer aquilo, os seus propósitos na nossa vida, pela fé nós dizemos assim como Jó disse, os meus olhos, eu só ouvi o Senhor, eu só sabia do Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Boaz está como que olhando para Ruth e dizendo assim, eu ouvi falar muito de você, mas agora os meus olhos te veem. E como que os meus olhos te veem? É como que Cristo dizendo para a igreja, olha, você é a amada dos meus olhos. No caso de Jesus é diferente porque ele vê todas as coisas, né? Mas pegando a simbologia aqui, é como que Jesus está se achegando ao seu povo e dizendo assim, esse é um povo amado, esse é um povo querido de Deus. Os meus olhos veem e os meus olhos se enchem de amor, os meus olhos se enchem de graça, de paixão pelo meu povo, por aqueles que Deus me deu. Olha que coisa bonita, que coisa bela, maravilhosa na palavra de Deus. Então, meus irmãos, na próxima mensagem, nós veremos como Boaz e Ruth, além desse simbolismo que eu trouxe agora, eles têm uns simbolismos bem interessantes aqui nesse pequeno livro. Agora eu quero concluir com duas aplicações sobre tudo que nós falamos. E, meus irmãos, nós aprendemos no livro sobre nós erguermos a nossa cabeça, seguir a vida em frente, né? E eu quero mais uma vez enfatizar isso para você e para mim, porque a palavra de Deus diz que se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas do alto, porque é lá que Cristo vive, assentado à direita de Deus. E a Bíblia diz assim, pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sobre nós pesa a responsabilidade de abandonarmos tudo aquilo que não contribui para o nosso crescimento com Cristo. Então o Senhor sabe que há certas coisas em nossa vida que muitas vezes são difíceis de nós encararmos. Mas a palavra do Senhor também diz, irmãos, para nós, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus, observe, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Então Deus permite que a gente seja tentado, passe por muitas tribulações, mas no meio da tribulação, Deus nos provê o livramento. Lembre-se que em Mateus capítulo 24, Jesus diz que a igreja de Deus também passará por uma grande tribulação, mas no meio da grande tribulação, Jesus vai dizer assim, não tivessem aqueles dias sido abreviados, mas por causa que aqueles dias foram abreviados, e aí o Senhor Jesus volta para livrar a sua igreja no meio da grande tribulação. Então Deus, irmãos, sempre nos provê um livramento
um escape, porque Deus cuida do seu povo. Segundo e última aplicação desse texto, Deus tem o controle da história como nós vimos. Porque a nossa história é a história de Deus. Se Deus é soberano e conduz todas as coisas para um determinado fim, então nós devemos descansar nosso coração em Deus e confiar que Deus, que cuida da nossa vida, cuidará também de tudo aquilo que nós ainda não vemos, ou seja, cuidará do dia de amanhã. E nós não precisamos viver amedrontados, porque as coisas que nós planejamos ainda não aconteceram, porque nada acontece conforme a nossa vontade. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6. Ele disse, olha, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deixe que cada dia tenha o seu próprio mal. O amanhã pertence a Deus. Tiago vai dizer na sua carta que nós, quando formos fazer planos, nós devemos dizer assim, se Deus quiser, isso ou aquilo. Mas se Deus não quiser, nada do que nós planejamos vai acontecer. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Então nós devemos descansar o nosso coração na providência de Deus, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele nos ama, sabendo que Ele disse em sua palavra, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Aqui está uma palavra de Deus dizendo, eu tenho uma aliança com vocês. Eu tenho uma aliança na qual prometo jamais deixar de fazer o bem a vocês. No meio das suas tentações, das suas tribulações, lembre-se disso. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus conduz a nossa história para um fim glorioso. Quero terminar, irmãos, com um salmo muito bonito. E eu vou lê-lo um pouco mais rápido, porque o nosso tempo já está acabando. O Salmo 27 é um salmo belíssimo. Diz assim, eu quero ler esse salmo, mas eu quero dizer para você, confie em Deus e não viva desesperado. Diga isso ao Senhor também. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores, ou você pode pensar problemas, ou sentimentos enganosos, né? Quando essas coisas me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não será atemorizado o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários. E aqui você pode pensar em problemas ou sentimentos enganosos também. Pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Podemos dizer que são as coisas que se levantam contra nós, né? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espere em Deus, irmãos. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. No meio de todas essas coisas que nós vivemos, essa pandemia, diga assim, Deus, minha vida está em tuas mãos. Tu és o Senhor da minha história. Ó Deus, nada acontece na minha vida por acaso. Ó Deus, se o Senhor está me dando essa prova e eu tenho que passar por ela, meu Deus, eu sei que o Senhor também me proverá o livramento, o escape,
porque tu és fiel em todas as tuas palavras. Diga para Deus, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga para você mesmo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Ah, meus irmãos, esse capítulo 2, nessa pequena parte do versículo 1 ao 7, ele nos ensina que Deus pode transformar momentos de crise, momentos difíceis, sejam lá quais sejam, não importa qual seja a área da nossa vida a qual nós estamos sofrendo, padecendo, a palavra de Deus está nos ensinando que Deus pode transformar as crises ou nossos momentos difíceis em um manancial de bênção. O que passamos nessa vida é uma gota, um pingo diante do oceano que é a soberania e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, glória a Deus. Então Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe ajude a compreender aquilo que Ele tem preparado para você. Que você sempre diga a Deus, Deus, ensina-me a entender os teus propósitos. Senhor, dá-me força, me ajuda a caminhar, mesmo em meio a dias difíceis. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe dê paz, que Deus fortifique o seu coração e que você saiba que você é muito amado e cuidado por Deus. Amém? Irmãos, que Deus nos abençoe, Deus seja louvado por todas as coisas. Então, nos